Economia prateada, longevidade no olhar. Papo de idade, é aqui o seu lugar. Histórias contadas com tanto saber, o brilho no olho que faz renascer etarismo. Vamos desconstruir. Hoje o Papo de Idade é com a Marcela Franco, arquiteta, urbanista. Hoje ela está na pasta de planejamento urbano da Prefeitura Municipal de Taubaté. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o seu sim aqui para o nosso programa, para que a gente dê esse pontapé, trazendo inúmeros temas sobre a longevidade, né? O Brasil está aí a passos largos envelhecendo, a população 50 a mais, 60 a mais vai dobrar em poucos anos no Brasil. E um dos temas que muito tem se abordado no mercado de construção civil, o mercado imobiliário de uma forma geral, são esse olhar para as construções adaptadas à demanda dessa população. Então, nada melhor do que trazer você aqui e agradecer a sua participação, Marcela. Eu que agradeço, Cíntia. Quero desejar aqui para vocês todo o sucesso e esse importante tema, né, sendo abordado aqui no Papo de Idade. Papo de Idade. Um nome, assim, super adequado, né, que realmente promove, né, instiga essa importante discussão, porque acho que com a mudança de estilo de vida, e eu acredito muito que após a pandemia, a gente teve uma reconfiguração universal e que trouxe também uma nova visão do que é a vida, do que é você viver bem. E eu acho que esse pensamento de viver bem, viver os momentos, trouxe essa qualidade. E a qualidade de vida traz a longevidade. Exatamente. E pensando nisso, né, eu fui mergulhar naquele guia global da Cidade Amiga do Idoso. Esse guia foi implementado já há 17 anos atrás. Ele foi levantado através de uma pesquisa em 33 países diferentes. No Brasil, o Rio de Janeiro participou dessa pesquisa. E ele trouxe um retrato do que esta população necessita, pede ou sente falta para que a sua cidade seja uma cidade amiga da pessoa idosa. Entre os pontos abordados, né, ele tem eixos principais sobre saúde, participação social, segurança, e aí ele vai destrinchar várias áreas desse planejamento. Com relação à moradia, ele fala muito sobre as pessoas buscarem o conforto. As pessoas idosas não querem sair da sua casa. Existe aquele afeto, toda aquela vida construída dentro da sua residência, com a sua família. Então, existe uma ruptura se ela tiver, depois de uma certa idade, que sair desse ambiente. Então, o que o guia fala? Ele fala que as cidades precisam estar preparadas para que o entorno dessa moradia, dessa pessoa idosa, ela tenha serviços acessíveis. Ela tenha um supermercadinho ali perto de casa, ela tenha uma farmácia ali perto de casa, ela tenha, para que ela não se isole, né? Porque a gente sabe que a demência no idoso vem muito do isolamento social. Então, quanto mais integrado ele estiver na sociedade, podendo caminhar até ali a fruticultura, até a farmácia, ele continua se sentindo inclusivo. Mas aí a gente esbarra nas travas e nas deficiências das cidades, principalmente no Brasil. Por exemplo, as calçadas, né? Um dos pontos que em todos os países foi levantado pelos idosos são as calçadas que não são niveladas, que têm problema, que têm rampas, que têm obstáculos, que têm poste, que têm árvore. E quando o idoso, então, já é cadeirante, o problema se agrava ainda mais. Além das calçadas, por exemplo, a travessia nos cruzamentos. O idoso ele já tem um andar um pouco mais lento, mais dificultoso, e eles relatam que essa travessia nos cruzamentos, o tempo não é suficiente, o próprio piso ele não é um piso adequado. A gente vê na rua, por exemplo, que o idoso acha que tem que correr
para poder atravessar a rua, quando na verdade até a educação da população precisa ser tratada nesse aspecto do respeito com o idoso, né? Então, áreas verdes, parques, associações comunitárias nos bairros, porque as pessoas não moram só na área central da cidade, elas também estão nos bairros. Como ela não fica isolada participando da sua comunidade no bairro? Quando ela tem um centro de assistência, ou um CRAS, ou um CREAS, algum ambiente naquele espaço, onde ela tem atividades para ela. Atividades lúdicas, atividades culturais, atividades esportivas. E nem todos os bairros têm esse equipamento público, né, para oferecer. Áreas verdes, praças. E uma coisa que me chamou bastante atenção, que em todos os países os idosos colocaram, foi em relação a bancos. Bancos para sentar e descansar. O idoso vai caminhando até um supermercado ou até uma padaria e ele sente, às vezes, a necessidade de ter um banco para ele sentar, para ele descansar, para depois ele continuar a caminhada. Enfim, é uma série de itens, os pontos de ônibus, né? Essa parte de mobilidade urbana é muito colocada. Os pontos de ônibus não são amigáveis, ou não tem coberturas, ou não tem banco para se sentar. Quando tem, existe o problema do morador de rua que está ocupando esse espaço, e aí entra a questão da segurança, da falta de segurança. Como é que você vê dentro desse leque, como a gente pode evoluir? Porque a gente não consegue ainda hoje enxergar esse tipo de olhar do poder público para uma questão que não é do futuro, é uma questão do presente. Olha, Cíntia, você fez uma abordagem muito ampla e o que eu posso complementar é que todos esses pontos abordados, eles não são só da população 50 a mais, 60 a mais, eles são de todos. Isso aí é o básico de uma cidade planejada, de uma cidade organizada e inclusiva, sustentável, resiliente. Então, quando a gente busca referências, como, por exemplo, a cidade de Barcelona, uma cidade totalmente planejada, configurada para ter acesso a todos, com segurança, mobilidade, lazer, cultura, você consegue ter o agrupamento de todas as atividades também atrelados à sustentabilidade. E com isso você promove o bom convívio, a saúde mental, a qualidade de vida, a saúde. Então, o que nós vemos, trazendo todo esse contexto como política pública para a cidade de Taubaté, é algo que nesses praticamente 10 meses, nós já estamos trabalhando fortemente, principalmente com a revitalização dos espaços públicos, o que hoje está sendo realizado graças a uma gestão eficiente e responsável através da doação de bens e serviços. Não posso deixar de registrar aqui que o prefeito Sérgio Vitor, da cidade de Taubaté, ele tem atuado fortemente junto à prefeitura no sentido de mostrar a transparência dos atos e dar essa visibilidade no sentido de que a credibilidade é conquistada. E aí o empresário, ele consegue sim olhar para a cidade e falar, não, vale a pena, eu quero ajudar a cidade. Então nós temos aí algumas questões que eu quero pontuar. Vamos lá, o próprio banheiro do mercado municipal, né? Tão falado, tão polêmico, mas ao mesmo tempo trouxemos dignidade, com rampa acessível, com as portas mais largas, com acesso dentro do box de forma que a pessoa 50 a mais, 60 a mais, né? A pessoa que está aí no seu melhor momento da vida, porque eu acredito que essa idade é uma idade que ela já conquistou, né? Uma independência, né? Já viveu muitas coisas e tem uma experiência agregada que faz ela ter uma nova visão e realmente continuar a vida de uma forma que ela consiga viver bem, né? Ter uma nova visão. E aí você falou um ponto muito importante, o isolamento traz a questão da demência. Então, assim, você promover espaços de convívio e espaços adequados que as pessoas consigam utilizar, isso é muito importante. Então, nos próprios banheiros a gente trouxe portas mais largas, trouxe um banheiro acessível, com barras, a altura da pia, né? As torneiras com acionamento automático. Agora, né, a gente vai ter a entrega aí nos próximos dias da própria Praça Monsenhor Silva Barros, né, que ali também a gente colocou novos bancos, a gente colocou encosto nos bancos, que isso também foi
uma novidade, porque era um banco retilíneo, linear, porém sem encosto. Então a gente fez o quê? Uma brincadeira de fazer algo mais assim, brincar um pouco. Ora, o banco tem encosto, ora ele não tem, e justamente o encosto é para quem quer ter um conforto maior. E a gente já tem projetos para novas áreas, por exemplo, a Praça do Epaminondas, que é uma praça de circulação, mas que ela precisa ter esse apoio, né, para que um descanso, né, sempre com segurança, né? O banco, toda vez que você vai pôr um banco no espaço público, o que é indicado? Você colocar lixeira, que você consegue também disciplinar, né, para poder jogar o lixo onde ele deve ser jogado. Sim. E, acima de tudo, a iluminação pública, que daí você consegue dar segurança. E quando você fala de calçada, calçada é algo que a gente está buscando muito em relação à requalificação do centro. Você colocou um ponto que, quando você estava falando, eu achei muito bacana a linha de pensamento, e isso eu já fui montando aqui o meu repertório, no sentido que também uma ação da gestão do prefeito Sérgio Vitor é a requalificação do centro. Então, nós estamos criando um novo projeto de lei, né, que deve ser encaminhado à Câmara e que está dentro do plano diretor, mas a gente não pode esperar a revisão completa do plano diretor, porque vai demorar um pouco, né? Tem um tempo pela frente, a gente ainda quer ir o quanto antes encaminhar essas emendas para que a gente dê a possibilidade de que o centro de Taubaté possa estar apto a receber moradias, edificações com fachadas ativas e calçadas seguras, de modo que todos possam circular sem qualquer intercorrência negativa. Acima de tudo, o comércio estar próximo da moradia, fazendo com que você tenha áreas de convívio e facilidade aos serviços. Então, certamente, isso vai ser um divisor de águas para a população 50+. E quando a gente fala nessa requalificação e nesse conforto para as áreas periféricas, o que a gente pode esperar? Como você bem falou, a questão dos espaços de convívio, né? Eu também considero não só os centros comunitários, que é uma proposta interessante de você trazer, mas a gente também entende que dentro da política pública, o centro comunitário ele precisa ter uma organização, né, para poder fazer a gestão posterior, e hoje em Taubaté fica, né, dentro da própria prefeitura, então talvez fazer uma mudança e talvez inovar um pouco a forma de conduzir a organização dos centros comunitários, mas acima de tudo os espaços de convívio e lazer, né? A gente vê aí no seu própria vinheta, né? Agora que, né, as pessoas andando ao ar livre, tendo espaços públicos onde a pessoa possa fazer sua atividade física, ela possa encontrar os amigos, ela possa ter um momento de lazer, né? Ser um ponto de encontro seguro, acessível, que seja um espaço organizado, bem cuidado e que promova essa segurança. Exato. Eu acho que é muito, isso sim é saúde. Né? Não é a gente construir mais PAMOs, mais unidades de saúde, mais UPAs. Não, é construir espaços de convívio, espaços de lazer, que a gente consiga trazer mais saúde e longevidade. Falando de construção, inclusive, a tendência nos municípios de médio porte, grande porte, é que não se construam mais tantas creches, e sim mais centro-dias do idoso ou ILPIs, porque esta é a tendência, né? A nossa taxa de natalidade caiu para 1,5 para cada mulher, quando em 1960 era 6%, né? 6 filhos por mulher. Então, nós estamos envelhecendo, tendo menos filhos, e daqui a pouco a gente vai ter uma demanda muito pequena de creches e muito maior de centros-dias ou desses espaços de convivência dos idosos ou até LPIs, né? Então, o planejamento público está olhando para isso? Não só o Centro-Dia do Idoso, que eu acho que ele é um espaço muito bacana, porque ali você consegue ter as atividades, e eu vejo assim, né, na cidade vizinha, onde eu pude participar ativamente, a gente participou de uma obra do Centro-Dia do Idoso, e o quanto ele é ativo no sentido de ter um espaço organizado, um projeto muito interessante, onde tem um atendimento até
psicológico, tem um atendimento médico, tem um atendimento de esporte, tem a área de convívio. Então, a gente vê que os idosos chegam felizes, já chegam com um sorriso no rosto, atualizando os assuntos. Eu acho que é isso que faz, isso que move toda essa convivência. E, por outro lado, o governo do estado de São Paulo, além de programas habitacionais, como Casa Paulista, Minha Casa Minha Vida, ele também tem a Vila do Idoso. Isso também é um programa do governo do estado de São Paulo, que ele promove que as prefeituras façam essa adesão a esse programa de moradia, e o projeto em si é muito interessante, porque ele dá a possibilidade de ter essas moradias de idosos numa vila, num espaço de convívio, como se fosse um condomínio. E aí, ali sim, tem um subsídio do governo do estado direcionado, e a prefeitura abre esse programa, né, para um chamamento público, para que construtoras possam vir participar e ter esse aporte do governo para poder fazer. Então, é necessário destinar áreas, e aí nós, como planejamento urbano, temos sim que ter a responsabilidade e a visão macro da cidade para a gente poder indicar exatamente onde são essas melhores áreas. Porque não adianta eu fazer um condomínio de idosos isolado de tudo. Exatamente. Senão daqui a pouco a gente tem guetos, né? Exatamente. Onde a gente, ao invés de incluir, a gente está exatamente excluindo, deixando o idoso longe de todos os serviços, principalmente, que ele precisa, e dependendo de alguém que vai lá. Né? Exatamente. Tem que ter todo esse cuidado. No Paraná tem um programa do governo do estado também, que já tem implantado em alguns municípios, Maringá, Ponta Grossa, mais 3 municípios que já estão implementando esses condomínios, né? O Senior Living. Uhum. Só que esse condomínio, além das moradias com um custo acessível, que isso é fundamental, a gente sabe que a aposentadoria no Brasil é um valor muito pequeno, nem todo aposentado tem uma renda extra ou conseguiu construir um patrimônio. Então, quando ele vai para esse Senior Living, que ele tem condições de pagar um valor simbólico, né, só para manutenção, é espetacular. E lá nesse modelo do Paraná, que eu pesquisei, os condomínios, a prefeitura faz uma parceria onde nas áreas de convivência, além das casas adaptadas, todas preparadas, nas áreas de convivência tem os serviços de fisioterapia, de hidroginástica, vem uma vez por semana um nutricionista, uma vez por semana um fisioterapeuta, uma vez por semana um geriatra. Então, existe todo um cuidado de saúde, de acompanhamento, e as casas têm, inclusive, um acionamento por botão para que a UPA mais próxima, né, o SAMU mais próximo, possa chegar lá e atender. Essa é uma grande tendência, né? Então, falar do Senior Living tem essa parte que é mais estruturada pelo governo do estado, pelas prefeituras com essas parcerias, e também tem um mercado imobiliário das grandes incorporadoras que já enxergaram nisso um filão. Em São Paulo, em Higienópolis, tem 2 grandes empreendimentos saindo nesse sentido. Curitiba também já tem. Aliás, Curitiba é uma referência nacional em relação à cidade amiga do idoso, o centro, os ônibus, a acessibilidade das plataformas de ônibus é um modelo. Mas esse mercado que já é um mercado para uma outra classe, né, do Senior Living, que pode, por exemplo, morar numa torre, como está sendo lançado em Higienópolis, que além das moradias nos apartamentos, ele tem um andar inteiro de serviços de saúde, de enfermeira 24 horas, de fisioterapia, de padaria, enfim, é uma torre que mistura residência com serviços médicos a 1 metro quadrado de R$30 mil. Você acha que a gente está longe dessa realidade aqui no Vale do Paraíba? Se a gente colocar cidades já de grande porte, como São José dos Campos, eu acho que não. Falando especificamente de Taubaté, né? Nós estamos a gente está fazendo um caminho e estamos em fase de recuperação. E eu acho que nessa fase de recuperação de uma cidade que tem todo o potencial e toda a vocação e, infelizmente, hoje se encontra nesse resgate, né? Eu acredito que a gente deu alguns passos para trás, mas eu acredito que a gente pode sim atingir esse patamar, mas num longo prazo.
Justamente porque a gente hoje, dentro da Secretaria de Planejamento, vendo os empreendimentos que são aprovados, ainda há o conservadorismo e uma visão um pouco mais fechada diante de uma inovação. Talvez um mercado... Mesmo pelos empresários? Sim. Talvez um mercado um pouco retroagido, um mercado um tanto cauteloso e um pouco ainda inseguro diante do investimento de Taubaté. Entendo. Porém, eu posso falar com propriedade que nesses praticamente 10 meses, a gente reconfigurou o processo. E Taubaté hoje tem atingido altos níveis de agilidade nos processos de aprovação. E isso está mudando o pensamento e a visão dos empresários. Mas nesse ponto que você colocou, do senior living, sendo bem sincera, eu ainda não vejo o mercado de Taubaté pronto para isso, porque ainda se tem uma restrição. O taubatiano precisa acreditar mais em si mesmo. O taubatiano precisa se valorizar mais. E eu acho que isso não tem na cidade ainda. O taubatiano, ele se contenta com pouco. E eu acho que ele deveria mudar esse pensamento, porque nós temos sim potencialidades, nós podemos sim pensar fora da caixa, nós podemos sim ser arrojados, ser ousados, ser inovadores. E é isso que nós estamos buscando através da gestão pública. Então, eu estou sendo bem realista, não vou ser utópica no sentido de falar que o ano que vem teremos vários empreendimentos senior living aqui em Taubaté. Não teremos. Então, assim, o que eu vejo? Que novos empreendimentos que podem vir para Taubaté, que tem uma visão um pouco mais, assim, abrangente. Que ele pode, sim, ser um senior living, mas não exclusivo. Que ele vai ser tratado de uma forma que o empreendimento vai trazer essas, assim, vamos dizer assim, essas mordomias, né? Vamos dizer assim, essas exclusividades, vamos dizer assim, para a pessoa idosa, mas que ali também a família vai estar próxima, né? Eu vejo muito isso, o idoso, né? A pessoa que já tem uma certa idade, para ele morar sozinho, vamos dizer assim, eu acho que são poucos, na verdade, depois de uma certa idade. Vai morar com o filho, vai estar ali junto. E é isso hoje, o que a gente tem percebido? Muitas pessoas que constroem as casas fazem um quarto no térreo. Se é um sobrado, vai fazer um quarto no térreo. Entendi. Uma suíte no térreo. Isso já é algo que no mercado imobiliário de Taubaté já se adequou, mas eu acho isso muito pouco. Ou no térreo ou lá no fundo do quintal. Essa do fundo do quintal já não vejo mais, né? Porque ninguém hoje faz mais edícula porque não combina, não dá mais certo. Agora, eu acho que tem que pensar diferente, né? E buscar essa inovação, principalmente nos condomínios, sejam verticais ou horizontais. Pensando nesse, por exemplo, condomínios horizontais de Sobradinho, não é para senior living. Exatamente. Porque você não consegue subir uma escada, porque ela é estreita, e daí o idoso não consegue ir no térreo, não tem quarto, então os quartos ficam todos em cima. Isso. E é uma escada super perigosa, com espaços estreitos, um lavabo que você entra de frente e sai de ré. Isso. Então, se precisar ter uma cadeira de roda, não vai circular, corredores estreitos, não vai ter condição de colocar uma barra no banheiro. Então, tudo isso precisa ser adaptado dentro de uma casa. Os corredores, você tem que ter no mínimo um corredor normal. Você vai em algum condomínio, uma planta, um apartamento, mesmo apartamentos de alto padrão. Às vezes você encontra corredores com 80, 90 centímetros. A cadeira de roda, você deveria ter pelo menos ali 1,20 m. E você não tem. E os apartamentos aí com alto valor por metro quadrado. Exatamente. É a falta da cultura do envelhecimento, não pensar no envelhecimento, né? Principalmente a questão das escadas. Nesse estudo do Guia Global, ele fala sobre isso, que existem políticas públicas em alguns países, inclusive, que tem um caixa, um recurso separado dentro de uma secretaria para ajudar as pessoas com baixa renda e que estão envelhecendo e que precisam fazer uma adaptação nos seus imóveis. Então, ela precisa quebrar uma parede, ela precisa fazer uma reforma no banheiro para entrar uma cadeira. E aí, esse custo é subsidiado em parte pela prefeitura ou pelo governo do estado. Em alguns países já funciona esse tipo de subsídio para adaptação, para não tirar a pessoa idosa da casa dela, que ela não quer sair, mas que a casa dela seja adaptada. Então, achei
fantástico esse tipo de política pública, porque, né, a gente já precisa começar a olhar para isso. E outra questão que eu achei bastante interessante que esse estudo aponta é que os idosos que também não saem da sua casa, eles têm problemas com a manutenção. Eles não conseguem mais cortar a grama. Eles não conseguem trocar uma telha. Eles não conseguem arrumar uma tomada que estragou. Então, também existe dentro das prefeituras uma equipe de manutenção só para atender essa população 60 a mais. Então, são pequenos reparos. As prefeituras fazem uma parceria com uma empresa terceirizada, tem o subsídio da prefeitura, os moradores pagam por mês, como se fosse um pequeno seguro, né? Um seguro que você faz hoje com qualquer seguradora, mas é um seguro que você faz faz uma adesão com a própria prefeitura, paga uma taxinha simbólica e quando ele precisa, ele aciona esse serviço e a prefeitura manda uma equipe, porque é uma equipe cadastrada, porque o idoso tem, e todos nós, né? Não é só o idoso, um problema de uma pessoa desconhecida dentro de casa. Então, a prefeitura faz todo esse cadastro, essa verificação de quem são os prestadores de serviço e vai ter lá uma pessoa que vai cortar grama, que vai podar as plantas, que vai fazer uma manutenção elétrica. Eu acho que esse tipo de política pública a gente precisa olhar rápido, né? Porque realmente é super interessante. Não é uma coisa que deva ser absurdamente impactante para o orçamento, principalmente das cidades de médio porte, grande porte. E existe um êxodo muito grande da população em relação à zona rural, né? Hoje nós temos uma população urbana muito maior do que da zona rural e essa necessidade ela está aí presente todos os dias. Como é que a gente atende essa demanda? Eu acredito que nesse ponto que você colocou, da prefeitura subsidiar serviços específicos em áreas particulares, no caso, que seria na casa das pessoas, vai muito mais além de uma boa intenção. Ela envolve leis, ela envolve fiscalização, ela envolve um tribunal de contas, ela envolve o Ministério Público, ela envolve uma legislação que hoje nós temos uma legislação rígida no nosso país, e que isso acaba, assim, impactando diretamente nas ações. Então, hoje, dentro da política pública, eu achei brilhante, porém, eu estou sendo muito realista. A gente precisa evoluir mais, evoluir muito, para poder chegar nesse ponto onde a gente vai ter um fundo e que esse fundo seja, de fato, utilizado para o devido fim e não desviado para outras ações. Por exemplo, dentro do Fundo Municipal do Idoso. Né? Poderia ser um orçamento dentro do fundo municipal da pessoa idosa destinada para esse tipo de coisa, mas a burocracia realmente pode mais atrapalhar do que ajudar, né? Eu vejo que talvez seja um mercado para as empresas privadas olharem para isso, né? Sem dúvida. Falando de empresa privada, iniciativa privada, eu acho que é um mercado super valioso, um mercado super promissor, e que pode dar muito certo. Se a gente for agregar isso ao poder público, ele vai ser mais uma demanda que não vai ter o seu devido sucesso. Então, hoje, a demanda principal do poder público, não, sem sombra de dúvidas, é educação, saúde e segurança. Não tem como, é o que o cidadão precisa. E também, não desmerecendo, mas a gente também não pode focar só na população 50 a mais. A gente tem toda uma população envolvida e que também a 50 a mais faz parte. Então, a gente precisa saber direcionar de uma forma assertiva e otimizada para que o recurso público consiga ter a sua devida função social, né? Então, assim, é algo que é maravilhoso escutar você falar do que acontece, mas, infelizmente, o nosso país tem muita coisa para mudar e principalmente na nossa Taubaté. Principalmente, falando aqui da nossa cidade, do ponto principal, quantas alterações e quantas mudanças de pensamento, de visão a gente precisa ter. E isso só se dá através de uma gestão pública eficiente e responsável. É verdade. Em relação à construção e arquitetura, você acha que com esse mercado crescente, né, do senior living e de toda a população longeva do nosso país, é uma tendência à geroarquitetura?
Sem dúvida. A geroarquitetura é algo que, né, os arquitetos, né? Hoje eu sou mais gestora pública do que arquiteta, mas a arquiteta está na minha essência, né? Então eu sempre estudo muito, eu sempre estou antenada aí nas tendências, e a geroarquitetura, ela realmente é uma nova vertente que muitas pessoas aí, que daí também é algo que ela acabou sendo desenvolvida porque muitas pessoas que se programaram, que se organizaram ao longo de toda a sua vida, chega nos seus 50 a mais, 60 a mais, com uma estabilidade financeira, de modo que ela consiga investir. E investir de forma qualitativa, inteligente. Então, hoje, você fazer uma casa automatizada, uma casa inteligente, uma casa confortável, uma casa que ela vai te acolher, te proteger e vai praticamente falar por você, né? E ao mesmo tempo você vai conseguir ter praticidade e segurança, é a bola da vez, né? Mas ainda a gente tem, como você falou em algum momento aqui na entrevista, a gente tem ainda uma limitação da aposentadoria. São poucos que conseguiram chegar aí nessa fase da vida com uma estabilidade financeira de forma que ele consiga investir na geroarquitetura, né? De fazer um projeto interessante, adequado, mas também eu entendo que há a possibilidade de fazer propostas mais enxutas, mas mesmo assim, né, é um diferencial. Você fazer um banheiro comum, ok. Você fazer um banheiro dentro da geroarquitetura, ela envolve vários fatores, né? Desde, né, um piso antiderrapante, mas que não seja algo difícil de higiene, porque também você pode trazer doença, a colocação de barras, um assento adequado, espaços que uma cadeira de roda possa circular, altura de pia também, que impacta diretamente. Depois você tem os ambientes, né, tanto o dormitório quanto a cozinha, o quanto que os armários não podem ser tão altos, porque também o idoso, como que ele vai subir numa cascada, num banco? Então, uma proposta mais baixa, né, um acesso, a mesma coisa, uma área de serviço que também não vai ter nada muito alto, que vai prejudicar, como vai ser o varal, ou seja, ele tem que ter autonomia, mas ao mesmo tempo ele tem que ter praticidade e segurança. Então, falando da arquitetura em si, é um projeto, mas não é um projeto exclusivo, específico, né? Nós, arquitetos, temos que entender a necessidade do cliente. E a gente ter a sensibilidade de entender o que aquele cliente espera e deseja daquele projeto. E aí, basicamente, a gente vai adequando. Se é uma pessoa mais jovem, você tem outra proposta. Você consegue, né, verticalizar um pouco mais os armários e tudo mais. No caso da pessoa idosa, não é sugestivo isso. E de uma certa forma, se você precisa de mais espaços para guardar os utensílios, e tudo vai ser mais baixo, você vai precisar de mais área. Sim. E mais área construída. Mais área construída é mais recurso. É. Então... E as pessoas idosas costumam guardar bastante coisa, né? Eu tô falando isso porque a minha mãe é um exemplo. A minha mãe, ela mora sozinha já há alguns anos, mas pode ter 55 armários na cozinha dela que não cabe tudo que ela quer guardar. Ela coisas do enxoval do casamento de 40, 50 anos atrás que ela precisa guardar. Então, realmente... E a minha sogra, que também mora sozinha há muitos anos, ela tinha uns armários altos e subia no banheiro. Vai fazer 80 anos agora esse mês. E a última vez que nós fomos lá visitá-la, ela mora em Minas, ela subiu num banquinho para pegar uma travessa. Eu falei, meu Deus do céu, a senhora vai cair desse banquinho, não suba, mas eu vou jogar esse banquinho fora para a senhora não subir mais. E aí nós compramos um armário baixo, falei, tudo que a senhora tem aqui em cima, a senhora vai guardar aqui embaixo agora, porque o número de acidentes domésticos por causa disso é enorme, né? Mas, além da arquitetura, existe hoje todo um mercado, inclusive, de móveis pensados para esse conforto, né? De cadeiras com braços, de poltronas com braços, com sofá não tão baixos, com encostos não tão lá atrás, né? Então, a gente percebe, quando a gente entra, mergulha nesse assunto e vai descobrindo tudo que já está acontecendo, existe toda uma cadeia pensada para essa demanda que está chegando.
no desenho dos móveis, na iluminação adequada, nesses interruptores mais baixos, o botão de acionamento de emergência. Eu vi até uma empresa que tem um colarzinho onde o idoso, se ele cair, se ele não tiver como pegar um telefone ou tiver algum problema, não conseguir enxergar como chamar um parente, ele aciona um botãozinho num colarzinho no pescoço. E aí a empresa já liga, se a ligação não for atendida, já manda o resgate e já aciona a família. Então, existe todo um mercado se movimentando em volta dessa demanda que só cresce, né? Com certeza. Os móveis planejados, né, a movelaria propriamente dita, a gente vê que tem muita inovação, né, as corrediças, que elas têm um amortecedor, né, a forma também de abrir, né, hoje você tem portas que você tem um sistema que ela abre, né, você não precisa fazer a abertura, então ela pode até estar numa altura, mas ela retrai na parte superior e dá uma abertura completa. As esquadrias também, portas, janelas que também vão sendo adaptadas, mas isso já é utilizado muito nas construções de uma forma geral. Não só para quem é 50 mais, né? Então já tem uma proposta de estar fazendo construções com essas inovações. Mas ainda todas essas inovações, ela tem um valor de mercado muito mais alto. Da mesma forma, quando a gente fala de uma casa inteligente, de automação, ainda também temos estas limitações financeiras, ainda não tem. É a mesma coisa quando a gente vai comprar uma comida normal, uma comida orgânica. Sim. O orgânico é muito mais saudável, mas ele tem um valor mais alto. Então, a gente precisa ter essa equalização no mercado financeiro, no mercado, né, de comércio propriamente dito, para a gente poder ter mais acesso. Atingir quem precisa ser, né, Exatamente. atingido. E falando nisso, eu me lembrei que também nesse estudo, ele aponta que essa diferença do poder aquisitivo impacta, inclusive, no tempo de vida da pessoa idosa. A diferença de um bairro periférico para um bairro de alto padrão pode diminuir em até 25% a sobrevida da pessoa. Exatamente porque numa área periférica ela vai ter um acesso mais restrito aos serviços ou aos serviços médicos, a um centro cultural, enfim, tudo aquilo que faz ela sair do sofá e ser uma pessoa ativa na sociedade, num teatro, no cinema, viajar, fazer tudo que o dinheiro pode proporcionar. E quando ela está numa área periférica e não tem acesso a isso, tem essa discrepância no seu poder aquisitivo, até a expectativa de vida é impactada, mesmo que nós estejamos ganhando, né, anos de vida. A nossa expectativa de vida é de 20 anos a mais do que era na década de 60, 70, mas não adianta ter mais anos de vida com menos qualidade. Então, eu vou prolongar 20 anos a minha vida doente, sem acesso, sem possibilidades, sem mobilidades. Então, eu não vou ter anos de qualidade. Eu vou ter estou esticando o meu prazo aqui, né? Mas eu não vou ter uma qualidade que esses anos poderiam proporcionar. Então, essa desigualdade social, né, de renda principalmente, é um outro grande impacto e é um outro grande problema que a gente, aí, enquanto sociedade civil organizada, precisa tentar sanar, né? Por isso que o poder público tem a função social de atuar diretamente nesses casos. Quando a gente fala de planejamento urbano, a importância do planejamento urbano é isso, é de você mapear, identificar as deficiências e atuar de forma efetiva para sanar problemas, falando especificamente do que você colocou. Nas áreas periféricas, onde a gente tem um levantamento, né, de um censo de uma população um pouco mais idosa, a gente tem que identificar ali o que a gente pode promover de espaços públicos qualitativos que consiga trazer essa convivência né, positiva entre eles, acima de tudo, a proximidade dos serviços. Então, você localizar, identificar e ver que aquele bairro periférico, ele pode sim ter investimentos públicos, e tudo isso é essa gestão que eu sempre digo, a gestão responsável. A gestão responsável pelo dinheiro público, revertendo isso em benefício à população, é o que faz a diferença
nessa ocupação e nessa oferta de serviços públicos. É isso mesmo. Outra coisa que eu acho bastante importante, né, é essa condição do idoso participar do mercado de trabalho, né? Essa intergeracionalidade entre os baby boomers, a geração X, a geração Z, a geração Y. E aí o idoso tem, para se recolocar no mercado de trabalho, quando ele é demitido antes da aposentadoria, é um problema sério, porque é o etarismo, né? Ele já sofre o preconceito da idade, mas também muito porque às vezes ele ficou estagnado. Hoje tudo é IA, hoje tudo é tecnologia, e a gente vê uma barreira muito grande das pessoas idosas em relação ao acesso de alguns serviços públicos, porque é tudo informatizado. Então, assim, ele não sabe entrar no site, ele não sabe abrir um protocolo e existe uma reclamação de que o atendimento humano nos órgãos onde ele vai não é um atendimento preparado, treinado, qualificado para atender a pessoa idosa. Tem que ser um tratamento humanizado, tem que ter empatia, tem que ter paciência e fazer em algum lugar de modo mecânico, manual, aquilo que ele não consegue fazer no virtual. Eu acho que esse é um outro olhar que a gente precisa também ter através de campanhas, treinamentos, enfim. O que eu posso contribuir com esse tema é que recentemente agora a prefeitura participou da inauguração do Taust e os diretores e toda a área técnica ali que está fazendo a gestão disse que eles estão com um grande número de pessoas 60 a mais fazendo parte do time de trabalho. E isso é uma prioridade da empresa de dar essa oportunidade para as pessoas que já se aposentaram voltar ao mercado de trabalho e se sentirem úteis. Isso. E aí o trabalho, ele, claro, é atribuído conforme, né, a habilidade. Então a gente viu no dia da inauguração e foi muito bonito de se ver, né, várias pessoas idosas junto com os jovens, fazendo parte daquele time, né? Então, foi muito emocionante até, e o próprio, né, diretor de expansão, no seu discurso, ele disse que o cuidado, né, que cada atendente tem, né, deve ser como se você estivesse vendendo um bolo na padaria, vendendo um bolo para sua mãe, você fazendo uma pizza para o seu pai. Então, tenham esse carinho, esse cuidado. E a gente olhou na carinha de cada um que estava ali, que certamente os idosos que já viveram muito isso vão ter esse carinho. Então, é uma visão diferenciada da empresa, de ver na pessoa idosa que ela pode sim agregar muito nessa humanização do serviço. Porque, querendo ou não, a tecnologia, hoje ninguém consegue viver sem. Ela é importante para a nossa vivência, para a nossa evolução, mas ela, de uma outra forma, também ela é fria. Então, ela é tanta agilidade e praticidade que ela dá um contexto mais frio ao tratamento. Uhum. Então, acho que a inserção Principalmente quando a gente liga e aí, se você deseja, tecle 1. Se você deseja, tecle 2, né? Aí, ou volte no menu original e não tem uma pessoa para te atender e para te dar uma orientação, né? Essa é uma dificuldade. Então, a empresa Taust está de parabéns por estar dando essa oportunidade. E no dia da inauguração, eles foram ali muito enfáticos nessa oportunidade de dar para os 60 a mais estarem no time. E que venham mais empresas com esse pensamento, né? Sim. A população agradece. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, o que você realmente tem enxergado em relação a esse movimento 50 a mais, o que você acha que realmente nós precisamos aqui trazer à mesa e discutir. Olha, Cintia, primeiramente eu quero parabenizar pela iniciativa, por esse tema tão importante. Eu estou quase lá nos 50 a mais, mas ainda falta alguns anos, mas é o futuro, né? E o futuro é hoje. E como arquiteta urbanista e hoje como gestora pública, eu posso dizer que é um tema que sempre fez parte do meu dia a dia, né? Eu tenho, graças a Deus, tenho meus pais vivos com 76 anos, então eu vivencio também as limitações e as dificuldades que a idade também oferece, e eu penso também no futuro,
né? O que eu quero para minha vida no futuro? Qual é a longevidade de forma qualitativa? Porque também é muito ruim você ter uma vida longa, mas uma vida limitada. Exato. Então, que você tem, todos os idosos tenham condições de ter uma qualidade de vida e que podem ter certeza que dentro da gestão pública, né, é algo que eu quero deixar registrado aqui, nós estamos fazendo um trabalho muito sério, muito responsável em torno de uma qualidade de vida para a cidade de Taubaté, que a cidade seja inclusiva, que a cidade ela seja cada vez mais humanizada e que as pessoas se sintam acolhidas. É uma gestão pública que está tendo a sensibilidade de entender a necessidade e a dor do próximo para a gente poder trazer o melhor dentro da política pública. Muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito do que a gente discutiu aqui. Talvez sirva de insight para algumas empresas, talvez sirva tenha alguns insights para o próprio poder público, nosso prefeito, e das cidades vizinhas e de todas as outras que alcançarem a nossa audiência. E eu não posso deixar de terminar aqui agradecer esse programa do nosso querido amigo Roberto Queiroz, com o patrocínio que ele nos proporcionou, o nosso primeiro parceiro, com o Centro Auditivo Valisson. Valisson está em Taubaté há 42 anos, no mesmo endereço, ali pertinho ali da Bispo Rodovalho. Da Bispo Rodovalho, na rua Bispo Rodovalho, 104, Centro, é um predinho. E o seu Roberto Queiroz faz um atendimento primoroso, faz atendimento a domicílio, atende praticamente todas as cidades do Vale do Paraíba, aparelhos de última geração. Ele faz a consulta, avaliação de graça, manutenção do aparelho, e é uma pessoa tão honesta que se o aparelho der um defeitinho, ele vai lá, ele arruma sem necessidade de trocar, e todo mundo que eu conheço fala muito bem do atendimento do Sr. Roberto e da equipe dele na Valisson, e também dos preços justos e facilidade de pagamento. Então, se você já está aí falhando, precisando de um aparelhinho, eu recomendo o Valisson Centro Auditivo, no centro de Taubaté. Muito obrigado, seu Roberto, por acreditar no nosso projeto. E o senhor será um entrevistado também, um empreendedor 70+, e que está aí na ativa, trabalhando todos os dias, acorda cedo, me manda mensagem às 5h30 da manhã. Obrigada, seu Roberto, obrigada à nossa audiência, obrigada, Marcela, e até a próxima. Até a próxima. Economia prateada, longevidade no olhar. Papo de idade, é aqui o seu lugar. Histórias contadas com tanto saber, o brilho no olho que faz renascer etarismo. Vamos descobrir.